Acesse loja buscaanimes.com e encontre tudo para cultura otaku em só um lugar. Lembrando que o cupom do desconto solo sai na descrição. Fala galera, beleza? Bem-vindo ao canal Player Solo. E hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre cada clã do anime Nanatsu no Taizai. No entanto, antes da gente começar, esse vídeo vai ter spoiler do anime e mangá, beleza? Sem mais delongas então, bora lá! E bom, como a própria introdução do anime cita, há muito tempo atrás o mundo não era dividido entre humanos e monstros. Como se fosse mundo dos demônios, mundo dos humanos, mundo das fadas, entre outros. No geral, todos os clãs viviam em somente um lugar, no caso, a Terra. Seguindo há cerca de 3.000 anos atrás, a maioria dos clãs se envolveram em uma treta, que foi nomeada de Guerra Santa. E essa guerra teve como palco principal o Reino de Britânia. Enfim, focando agora nos clãs, nós temos ao total 7 deles, que no caso são o clã dos humanos, o clã dos demônios, o clã das deusas, o clã das fadas, o clã dos gigantes e também o clã dos druidas e o clã dos vampiros. E por fim podemos citar por alto o clã das feras, que seria algo relacionado a humanos híbridos, porém nada confirmado. E bem, vamos a eles, começando pelo clã mais conhecido, o clã dos demônios. E seguinte, lembra da Guerra Santa que eu citei? Então, ela aconteceu quando o clã das deusas, aliado ao clã dos humanos, fadas e gigantes, se uniram para derrotar todo o clã demônio, que porventura vem a ser o clã mais poderoso e isso é incontestável. Enfim, grande parte do clã demônio acabou sendo derrotado e selado no caixão das trevas eternas. Por fim, apenas alguns demônios não foram selados completamente, como por exemplo o demônio vermelho, o demônio cinza e o Fraldin. E é claro, ambos passaram vários e vários anos tentando encontrar alguma maneira de quebrar o selo e ressuscitar o seu clã. Seguindo, a maioria dos membros do clã demônio vem a ter uma aparência bem monstruosa. No entanto, alguns deles, como o próprio Meliodas e os membros dos 10 mandamentos, acabam por ter uma aparência bem semelhante à de um humano. E isso é mudado quando eles usam as chamas negras. E galera, algumas coisas que são bem importantes sobre esse clã são que todos eles possuem mais de um coração. E no caso de demônios de mais alto nível, como Meliodas, por exemplo, possuem 7 corações. E para matá-los é necessário que todos os corações sejam destruídos. Já a outra é que se por acaso alguém vier a beber o sangue de um demônio e ele for compatível com esse sangue, o usuário terá todas as suas habilidades aumentadas ao extremo. E se não for compatível, o usuário irá literalmente explodir. E continuando, vamos às suas habilidades. E bom, como já mencionado, o clã dos demônios se autoconsidera o clã mais poderoso. E a partir daí eles possuem poderes básicos como as chamas negras, que é uma habilidade relacionada a trevas, aonde eles podem criar e manipular livremente esse poder, e a partir daí usá-lo tanto para atacar quanto para se defender. E lembrando que com essas chamas, já vimos o clã usando para criar uma regeneração mais rápida de suas feridas, e também usando essa escuridão para criar asas e garras em combate. E por fim, todos do clã também podem roubar a alma de seus adversários apenas com um toque e com isso comer a suposta alma, e a partir daí regenerar os seus poderes mágicos e também ter acesso às memórias da pessoa. E finalizando, ainda vale citar o fogo do purgatório, que é uma poderosa chama negra que é capaz de negar qualquer capacidade regenerativa, e com isso é possível até mesmo fazer uma cicatriz em um corpo imortal. Por exemplo, o Meliodas, que fez uma cicatriz no Ban, que é imortal.
Seguindo temos o clã das deusas. E vamos lá, muito tempo atrás, o clã das deusas travava constantemente diversas lutas contra o clã demônio, até que um tratado de paz foi aceito pelos dois lados. Porém, como já foi mencionado aqui no vídeo, isso não durou muito tempo, e o clã das deusas instigou outros demais clãs a uma aliança para derrotar e selar todo o clã demônio. Por fim, após concluírem o selo, apesar da vitória, todo o clã das deusas perdeu grande parte de seu poder e também a sua capacidade de manter um corpo físico na Terra. E até agora, pelo que foi entendido, o clã apenas pode ser conectado através da corneta de Cernunnos, que fica no reino de Liones. Ou poderia pelo menos até um Meliodas destruir tudo. Seguindo, aparentemente todos os membros desse clã são mulheres e também têm literalmente a aparência de anjos, possuindo asas angelicais e também são bem semelhantes a mulheres humanas. Porém, todo o clã das deusas são bem maiores em tamanho. E lembrando que quando o poder de uma deusa habita um corpo físico, os olhos da pessoa manifestam um símbolo em espiral triplo, igual ao da Elizabeth. Por fim, vamos aos poderes e habilidades desse clã, começando pela habilidade de cura. E nesse caso, todas as feridas ao redor da deusa são completamente restauradas, seja humano ou plantas. E vale lembrar que essa habilidade de cura tem um efeito oposto em demônios, e nesse caso, ao invés de serem curados, os demônios irão ser feridos e terão seu poder repelido. Como exemplo, a habilidade de cura da Elizabeth afetou fortemente o Hendricksen em sua forma demônio cinza. E claro, como deusas, elas podem voar e também aparentemente possuem o poder da ressurreição. E para finalizar, todas as deusas possuem um poder chamado Arque, que neutraliza a escuridão e a desintegra em pequenas partículas de luz. Ah galera, para não esquecer, assim como o clã demônio possui um grupo de elite conhecido por 10 mandamentos, o clã das deusas possui o seu próprio grupo de elite que é conhecido por 4 grandes arcanjos. Mais um clã e temos o clã das fadas. E bem, todo o clã vivia pacificamente no reino das fadas, aonde protegiam a fonte da juventude. Porém, toda a floresta e o reino acabou sendo destruído pelo demônio vermelho, e isso acarretou em várias fadas mortas, dispersas e desabrigadas. Enfim, alguns anos depois, todas as fadas voltaram a habitar a nova floresta recém-restaurada pelo Ban, que plantou a semente almoca que foi confiada a ele pela Elaine. Seguindo, todas as fadas têm como características um par de orelhas e asas pontiagudas, tendo o King e a Elaine como as únicas exceções. Enfim, uma coisa que vale ressaltar é que os humanos acham que as asas das fadas possuem propriedades medicinais capazes de estender o tempo de vida. Sendo assim, todas as fadas possuem um alto valor no mercado negro, se podemos dizer assim. Por fim, vamos aos seus poderes. E bem, todas as fadas possuem a habilidade de voar e também de levitação. E com isso elas conseguem se mover rapidamente no ar e também podem levitar objetos e pessoas. Já outra habilidade bem comum entre as fadas é a capacidade de alterar a sua aparência física e as suas roupas. Continuando, todas as fadas conseguem ler os corações dos humanos e com isso discernir se as intenções da pessoa são boas ou não. E finalizando, as fadas possuem uma média de vida gigantesca que se alterna de 1000 a 1500 anos. E lembrando que nenhuma fada pode sofrer de alguma doença, e mesmo depois de mortos, os seus corpos nunca irão apodrecer ou se decompor. Próximo clã, e temos o clã dos gigantes. E bem, o clã dos gigantes foi o primeiro clã a aparecer no reino de Britânia.
E no geral todos eles eram conhecidos por serem extremamente poderosos e possuírem um espírito de luta incomparável. Como dito, a sociedade dos gigantes eram comandados por grandes e hábeis guerreiros. Enfim, após a Guerra Santa, o clã dos gigantes foi pouco a pouco sendo dizimado. E isso aconteceu porque todos eles eram os mais poderosos guerreiros em batalha. Sendo assim, os humanos de vários reinos diferentes acabavam contratando os gigantes para lutar em seu favor, como se fossem literalmente mercenários. E devido a isso, os gigantes acabavam morrendo em meio a diversas batalhas, porque se alguns deles começassem a lutar, eles só paravam quando venciam ou morriam. Seguindo, a aparência de um gigante é idêntica à de um humano, porém logicamente eles são bem maiores em tamanho e vivem por muito mais tempo. E por fim, além de todo o clã possuir uma força e resistência descomunal, eles também têm como marca principal a sua ligação com a natureza, podendo todos eles usarem a magia conhecida por Creation ou Criação, que se consiste em manipular a Terra livremente. Mais um clã e agora o clã dos humanos. E vamos lá, logicamente podemos dizer que esse é o clã mais fraco, porém para compensar também é o clã mais populoso. E bem, os humanos após a Guerra Santa ocuparam grande parte do reino de Britânia, e pelo fato de possuírem uma baixa longevidade e falta de poder comparado aos demais clãs, os humanos por muito tempo acabaram desenvolvendo várias outras habilidades e magias a fim de se tornarem mais poderosos. Mostrem o orgulho dos Cavaleiros Sagrados de Liones, famosos por valerem por 1000. Próximo, e temos o clã druida. E bem, os druidas são humanos que vivem exclusivamente nas florestas de Britânia, e no geral eles se diferem dos humanos normais porque são adoradores do clã das deusas, e também odeiam e desprezam completamente o clã dos demônios. Enfim, todos os membros desse clã vivem isolados da maioria das outras pessoas, e são conhecidos pela maioria como filósofos e feiticeiros da floresta. Seguindo, a sua aparência não se difere nem um pouco dos demais humanos, porém todo o clã tem como marca o cabelo branco ou prata. Por fim, todo o clã druida é especializado na arte da cura, e isso se deve pela ligação muito forte que eles têm com a floresta onde vivem. E para finalizar, vale citar outros dois poderes que o clã possui, e um deles é a habilidade de ressuscitar mortos. Porém, isso só pode ser usado 2 vezes na mesma pessoa, e a cada ressurreição a alma do usuário se deteriora e as suas habilidades acabam enfraquecendo. E a outra habilidade é chamada de Ácido Power, e ela se consiste em corroer a carne do inimigo até que ele se desintegre ao total. E lembrando, nós vimos o Hendrickson usando essas 2 habilidades no anime, porque ele pertence a esse clã. Por fim, temos o clã dos vampiros. E bom, o clã dos vampiros eram subordinados do clã dos demônios, e com isso todo o clã acabou lutando a favor dos demônios na Guerra Santa. Enfim, o rei vampiro, conhecido por Izafre, acabou planejando uma rebelião contra o clã demônio, porém todo o plano foi descoberto antes de ser realizado. E como consequência, os vampiros foram dados como traidores, e o demônio Zeldris, irmão do Meliodas e membro dos 10 Mandamentos, ficou encarregado de destruir todo o clã dos vampiros. No entanto, na última hora, o Zeldris, para salvar a vampira Gelda, decidiu selar todo o clã traidor em um sarcófago antigo ao invés de matá-los. Seguindo, todo o clã vampiro foi solto depois de um tempo, após algum desconhecido quebrar o selo da onde eles estavam. E com isso todos os vampiros conquistaram o reino de Edimburgo,
em uma noite simplesmente aniquilando toda a população e consequentemente os transformando em vampiros. Por fim, esse clã se parece bastante com humanos, porém como diferença possuem um par de presas na boca. E para finalizar, todos eles possuem a capacidade de aumentar o período noturno e também de drenar o sangue de suas vítimas e com isso transformá-los em seus escravos mortos-vivos. E além disso também possui uma alta longevidade. Bom galera, chegamos ao final de mais um vídeo, espero que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar aquele like, ajuda demais. Também de assistir o último vídeo do canal, onde eu falei sobre famílias poderosas em animes. As minhas redes sociais vão estar aqui embaixo, me segue lá pra gente ter uma interação melhor. Muito obrigado e valeu!